Bom dia a todos os presentes. Eu gostaria de iniciar nossa audiência com a composição da mesa, representando a URB e representando a presidente da URB, a senhora Débora Mendes. Eu gostaria de chamar a coordenadora jurídica, a Isabel Lafayette. Representando o Instituto Pelope de Silveira, o presidente do Instituto, Milton Botler. Representando o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, na pessoa da presidente Tereza Doeire, o auditor do Núcleo de Engenharia, Luiz Adolfo Sá. E aí eu gostaria de registrar também a presença do chefe do Núcleo de Engenharia, Ayrton Acoforado, e de Carlos Maciel. Representando a Universidade Federal de Pernambuco, o professor Maurício Pina. Também gostaria de registrar algumas presenças que eu já anotei. Também dizer que aqueles que gostariam de ter seu nome ou sua instituição registrado aqui, possam ir passando para Fernanda, da assessoria, o nome e a instituição, para que ao longo da audiência eu possa ir fazendo a leitura. Mas de já eu queria registrar a presença de Paulo Monteiro, representando o CDL, do ex-deputado Pedro Eurico, de Carlos Frederico, da Sínteses. Deixa eu ver se eu vejo. E aí, ao decorrer da audiência, vocês que queiram ter o nome citado vão me passando para que eu possa ir dizendo. O motivo, e aí eu vou ser extremamente breve na minha abertura, até porque a grande razão dessa audiência é exatamente para que a gente possa tomar conhecimento do projeto dos estacionamentos que foi lançado pela Prefeitura da cidade do Recife há alguns meses, e o motivo é para que nós possamos conhecer e para que, aqui entendendo que a Câmara é o ambiente para que esses debates sejam travados e os esclarecimentos sejam feitos à população, não é o único, mas é um dos principais locais, nós resolvemos trazer essa discussão para cá, e para que as pessoas envolvidas diretamente possam colocar e explicar o projeto, de como isso, de qual será o impacto, dos benefícios e o impacto que isso traz para a cidade do Recife. Haja visto que trata-se de uma PPP com uma previsão de 35 anos e que engloba um valor muito grande, algo em torno de 500 milhões de reais, e que é uma coisa que vai definitivamente redesenhar ou que vai influenciar bastante nesse redesenho da cidade do Recife e dentro de um assunto que nos angustia muito, que é a questão da mobilidade, a questão do transporte individual, do transporte público, bom, enfim. E aí eu gostaria de iniciar passando a palavra para o presidente do Instituto Pelope de Silveira, Milton Botler. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente eu queria agradecer e parabenizar a iniciativa da vereadora Priscila Krause por convocar essa audiência. Eu vou, no final do meu relato, acho que fica claro porque da importância, mas adiantando um pouco todo esse processo que nós iniciamos em março do ano passado, com a chamada pública para a elaboração desses estudos visando a implantação de, no mínimo, vocês vão ver, no mínimo 10 mil vagas, obedece a um procedimento legal, previsto na legislação federal do PPP, que está na fase atual, que hoje, nessa fase atual, é a fase de consulta pública. Todo o trabalho, resultado desse processo, está disponível lá na URB, foi por edital. Então eu queria descrever um pouco o que foi esse processo, porque começou mais de 2 anos atrás
quando nós encaminhamos a essa casa o plano de mobilidade e transporte, né, que um dos itens desse plano de mobilidade e transporte era a estratégia de como iniciar a implantação de uma mobilidade sustentável, visando retirar os veículos da rua, seja o veículo em movimento, mas sobretudo aqueles que utilizam a rua como estacionamento. E aí vem um ponto-chave que é principal, que norteia toda a proposta, que é retirar os estacionamentos, ampliar as calçadas e implantar ciclovia. Quer dizer, se a gente não tiver esse entendimento de que este projeto não visa ficar atendendo indefinidamente uma demanda, porque se assim o for, é um tiro no pé, porque a frota cresce indefinidamente, enquanto a cidade não. Então, isso é a forma de racionalizar o espaço, e é só uma estratégia. Quando nós pensamos nisso, no início do plano, né, nós achávamos até que a gente estava sendo arriscado, vocês estavam sendo arriscados, né, meio que inventando a roda. O ano passado, aliás, esse ano ainda, a gente viu algumas experiências, mas não tinha certeza de como elas tinham sido feitas, mas quando nós trouxemos aqui um debate, um seminário sobre o Pacto pela Mobilidade Barcelona, que são 10 pontos estratégicos vinculados à implantação do plano de Barcelona, um deles era exatamente iniciar por retirar os carros da rua com a implantação de vagas, no caso deles, subterrâneas, que era o início de uma política pública de estacionamento, de restrição ao veículo individual, porque hoje o veículo vai e circula em qualquer lugar, para em qualquer lugar, né? Então, nós não fomos os pioneiros nessa estratégia. Então, a gente tem que ter em mente que isso foi uma estratégia. Então, em março desse ano, aliás, o processo também tem o seguinte: a gente chegou, por conta do plano de mobilidade, a dar várias entrevistas, né? Eu tive a oportunidade de receber no Instituto diversas empresas, investidores. O entendimento chegava a ser engraçado, né? Chegou o investidor que dizia assim: eu vi você falar em edifício de garagem, eu queria investir. Eu pensava que ia gastar 10 milhões de reais para construir edifício de garagem, uma concessão em espaço público. Ele dizia: não, vejam qual é a ideia, a gente quer ter uma rede para tirar carro da rua, né? Se for para ficar no interesse do investidor em estar fazendo mais edifício de garagem, há conflito de interesse com a proposta do plano, né? Que não é atender uma demanda definida, né? E precisa estar associado também a todo um estudo de transporte circular, né? E outras alternativas para que complemente, você tenha complementariedade intermodal. Alguns disseram: não, nós vamos voltar com outros parceiros, porque não é só o investidor, é o operador, a empresa de transporte, né? Então, nós tivemos a oportunidade de atender a vários empresários e colocar essa questão. Em março nós lançamos, porque uma empresa havia registrado o interesse por protocolo em fazer esses estudos, né? Nós fizemos, aliás, para poder alimentar essa discussão, nós fizemos 4 estudos de edifício de garagem, né? Que foram publicados junto com o edital disponibilizado no CART de Santa Rita, em Casa Amarela, na Prefeitura e na Rua da Aurora. Foram 4 estudos que tinham mais ou menos um programa básico. A gente queria que não fosse uma coisa, um vazio urbano, que tivesse uso no térreo, uso comercial, fosse mais e tivesse a melhor inserção urbana possível esse tipo de equipamento, que é previsto tanto no Plano Nacional de Mobilidade Urbana aprovado em novembro do ano passado, né? Estacionamentos fazem parte da infraestrutura de mobilidade urbana. Sabe que o sistema de mobilidade se divide em infraestrutura, meios e serviços. Nós aprovamos esse texto, que só foi aprovado pelo governo federal no plano diretor aqui em Recife em 2008. Então, nós estamos plenamente amparados legalmente para trabalhar do ponto de vista dessa questão da infraestrutura de mobilidade.
E, finalmente, havendo um protocolo, o prefeito solicitou que a gente conduzisse o processo. Nós fomos ainda mais arriscados, né? Nós não temos experiência em parceria público-privada no âmbito municipal, nunca fizemos um certame desse porte. Então, não queríamos ficar refém de um único trabalho e abrimos uma chamada pública para que nós tivéssemos massa crítica, né? Um único trabalho talvez não, e com certeza não nos daria essa massa crítica, né? 6 empresas atenderam a chamada, certo? 3 delas demonstraram no atendimento que conheciam um problema e poderiam prosseguir com os estudos, né? Então tudo isso obedeceu um edital, né, público, né? Nós fizemos 1º de março. Tem as datas aqui, mas não vou encher vocês com tanta informação, né? Lançamos edital dizendo que 6 empresas compareceram, depois que 3 foram habilitadas. E, finalmente, 2 empresas entregaram os trabalhos e nós podemos ter essa comparação, né? Inclusive, no meio do processo, não foi a parte obrigatória, nós solicitamos que as empresas fizessem uma apresentação para a comissão, porque é complexo. Vocês vão ter a oportunidade de ver aqui a complexidade, o nível de estudos, né? Essa empresa que teve a melhor pontuação, que foi a síntese, que o trabalho estava para consulta pública, nós pedimos autorização à vereadora para que a empresa viesse e apresentasse, porque nós tivemos muito trabalho para avaliar, e eles tiveram também muito trabalho para fazer a apresentação. Como isso já estava pronto, nós concordamos, né, que seria interessante que essa reduçãozinha. Então, esse foi um processo que eu quero dizer que a gente procurou sempre ter toda a transparência e publicidade possível, que para nós era importante para a gente ter a segurança técnica, jurídica, né, porque esse trabalho tem contribuições técnicas que nós não esperávamos, né? E vocês vão ver, eu não vou entrar assim nos detalhes, né? Há questões polêmicas que vão ser tratadas de não vai ter muito carro na rua, não vai continuar, os carros não vão continuar circulando. Acho que até ontem saiu isso, saiu isso no jornal. Esse foi um questionamento que a gente fazia também. As pesquisas mostram a necessidade e a importância estratégica disso. Lembro que no início, quando a gente discutia, o Germano Travassos disse assim para a gente: olha, quando vocês trabalharem essa ideia, tomem cuidado, porque se você for radical na eliminação de vagas de carro, vocês vão matar a cidade, né, pelo excesso de remédio, né? Vocês têm que ter uma estratégia paulatina de fazer essa mudança e retirando os carros da rua. Você tira os carros de um lugar, você eu vou trabalhar e me instalar em outro canto, porque ali meu deslocamento fica difícil, né, de difícil acesso. Então eu espero que uma vez colocando todo esse processo e agradecendo, porque essa audiência ela só dá mais transparência e consolida tudo aquilo que a gente queria, um projeto extremamente republicano, de interesse para a cidade. Acho que a cidade sai ganhando com tudo isso. Novamente, obrigado, vereador, pela iniciativa.